Oi, gente, que bom que vocês me acessaram aqui para a gente falar do último produto notável que está faltando, né? A gente falou de dois produtos, a gente falou quando a gente tem a mais b elevado ao quadrado, né? Quando a gente tem a menos b elevado ao quadrado. E hoje eu vou falar de um produto diferente. Ele também é um produto notável, mas ele não resulta em um trinômio quadrado perfeito, tá certo? Por isso a gente vai fazer aqui separadinho nesta aula. Tem exercícios desse aí na sua apostila para fazer. Você pode resolver usando a distributiva, né? Multiplicando termo a termo. Mas eu vou trazer para vocês uma maneira de fazer usando as nossas peças também, né? 2 quadrados e 2 retângulos, tá certo? Então, olha aqui na telinha, o nome da nossa aula é o produto formado pela soma, produto da soma pela diferença de dois termos, né? E a diferença de 2 quadrados. É um pouquinho diferente, mas a gente vai entender como que funciona isso. Olha lá. De novo, a gente está falando dessa habilidade aqui, né? A habilidade 0909, que é resolver as equações do segundo grau usando fatoração. Tá? A gente vai falar melhor daqui a pouco sobre isso. Então, a gente está aqui nesse passo falando de produtos notáveis e eu vou representar geometricamente um deles, porque os outros dois a gente já vai fazer ao vivo aí com vocês, beleza? E aí a gente vai precisar das operações do polinômio. Tá certo? Então, lá na página 74 de vocês, o exercício 4A, tem esse produtinho aqui, ó, A mais B vezes A menos B. Repare que agora você não tem mais dois termos multiplicados igualmente, tá certo? Se fosse para a gente representar geometricamente, isso não daria um quadrado, não é? O quadrado tem que ter um número vezes ele mesmo. E aqui os números não são iguais. Um está somando e o outro está subtraindo. Então, utilizando as nossas 4 peças, vou tentar fazer isso aqui para vocês. Eu vou fazer desenhando na lousa primeiro e depois a gente vai fazer com aquele meu aparatinho tecnológico que eu preparei para vocês ali, tá bom? Então, olho na telinha, ó, olha como eu vou pensar. Então, eu tenho aqui, ó, o quadrado de lado A vezes A, não é isso? Então, é o A quadradinho. Mais um quadradinho B, não é isso? B vezes B, ó. Essa é a outra peça que a gente tem. E eu tenho mais 2 retângulos, não é isso? Com o lado A, né, com esse lado maior A, e o outro lado igual ao outro ali, que é B. Eu tenho 2 unidades dessa, tá certo? Ó, A vezes B. Então, o que ele quer que eu monte, né? Só para lembrar aqui de vocês quais são as peças que vocês têm aí em mãos ou desenhar, tá certo? Então, como eu vou fazer? Vou ler como ele está pedindo, ó. Ele quer o quadradinho A, e ele quer que você some letra A, some um tamanho B no lado aí, ó. Então, eu vou somar B aqui e vou somar B aqui. Então, eu tenho esta peça aqui, que é o retângulo aí, né? Lembrando que aqui é A, aqui é B, tá certo? E aqui também vai ser a altura A. Então, por enquanto, a gente já tem 2 peças. Nós temos A quadrado mais B quadrado, mais AB, ó, vou até colocar aqui. Eu peguei o A quadrado, somei um AB, um retangulinho AB. Só que aí, o que nós temos aqui? Um retângulo de A mais B, né? Temos esse retângulo A mais B vezes A, não é isso? E não é o que ele está pedindo. Ele quer o outro lado que você retire B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, eu vou tirar esse pedaço aqui, ó. Todinho, né? Vou tirar esse pedaço aqui que é tamanho B. Quem é esse pedaço? Ó, é o retângulo AB. Estou tirando esse AB e esse pedacinho que é o B quadrado. Então, olha o que eu fiz. Eu tirei um retângulo AB e tirei também o quadradinho B quadrado. Olha aqui para o nosso cálculo, ó. Somei uma B, tirei uma B, dá 0 isso, né? O resultado, então, ficou A quadrado menos B quadrado. Veja que este retângulo aqui, ó, quem é ele? Ó, é o A mais B, não é isso? Vezes este ladinho aqui, que era o A total menos o B. Então, A menos B. Dá esse resultado aqui que eu vou fazer com essa letra aqui. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui no meu aparato, vou pedir para a câmera mostrar aqui meu aparelho tecnológico aqui para vocês, ó. Então, aqui nós temos as peças. Vamos focar aqui em mim. Aqui nós temos as peças. Então, esse aqui é a peça A, é o A quadrado, tá certo? Este tamanho é A, vezes este tamanho que também é A. Então, eu tenho esse quadradinho. O que o exercício está pedindo? Ele quer A mais B. Então, ele quer que você some
B, você vai somar B. Peraí, deixa eu desdobrar aqui. Ele quer que eu some B em um dos lados. Aliás, em 2 lados, né? Aqui, isso. Vamos tentar mostrar todo esse retângulo aqui. Então, veja, eu tenho A mais B nesses 2 lados, embaixo e em cima. Tá certo? Então, eu tenho esse retângulo, que é A mais B vezes A. Mas não é o que ele está pedindo. Ele quer A mais B vezes A menos B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui da minha figura um lado chamado B, que é este ladinho aqui de baixo, tá certo? Ó, para reduzir. Então, olha lá, estou tirando um B de cada lado. Ó, estou retirando este e estou retirando este. Veja, sobrou esta parte de baixo. Esta parte é o que eu estou querendo. Quem é ele? Ó, A mais B, A menos B, que é esse pedacinho, né? Era todo mundo, eu cortei essa parte laranja. O que sobrou é o nosso desenho aqui, tá certo? Beleza? Então, que conta que eu fiz? Ó, eu peguei um quadrado, não é isso? Quadrado A, eu somei um retângulo. Eu somei um retângulo AB, depois eu fui lá, retirei um retângulo AB, opa, e retirei um quadrado aqui, tá certo? É a continha que a gente fez anteriormente. Tem aplausos para mim, porque esse meu material aqui eu trouxe ali eu importei lá de Paris, né, aqui pra gente, para fazer com todas as minhas artes plásticas aqui para vocês. Mas eu também desenhei, ó, porque para não ficar muito confuso, a gente já fez bastante desse, né? Olha lá, ó. Desenhando ficou assim. É o A vezes A, que é a pecinha do A quadrado. Eu somei um retângulo AB. Eu tenho isso inicialmente. Daí, o que eu fiz? Ó, aqui a gente vai ter o A vezes o A mais B. Não é o que ele quer. Ele quer A mais B vezes A menos B. Então, temos que tirar B aí de um dos lados, né? Desse ladinho ali. Então, olha lá, o que eu vou fazer? Ó, eu vou tirar esse pedaço de fora a fora. O que sobrou aí, que eu pintei de rosa, é o que ele está pedindo. É o A menos B, veja, esta altura vezes esta base aqui. Então, ó, trocando em miúdos, o que eu fiz? Peguei um quadradão A, somei um retângulo AB, tirei o retângulo AB e depois somei, subtraí aí também o quadradinho pequeno, né, que é esse aqui, resultando aí na diferença de 2 quadrados. Ufa! Espero que vocês tenham entendido isso. Então, olha lá, vamos fazer outro exercício parecido com esse. Ó. Por conclusão, por que ele é um produto notável? Sempre o resultado disso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esses 2 retângulos, eles vão sempre sumir, tá bom? Por isso ele é um produto notável, ele repete. Vamos fazer outro aí, ó. Agora temos esse exercício que está lá na página 75, o 4C. Então, o que você tem? Ó, você tem um quadradinho de tamanho x, um quadradinho de tamanho x sobre y sobre 2. Ele quer que você pegue o quadradinho, some esse quadradinho, né, com um retângulo, e depois subtraiam essa face aí, esse pedaço. Então, eu vou te dar 2 minutos para vocês montarem o desenho de vocês, para ver se fica igual ao meu, tá bom? Já volto.
Voltamos aqui, espero que vocês tenham encaixado as peças de vocês. Lembrando que o resultado disso é um retângulo, tá certo? Você sempre vai ter que achar um retângulo, porque os lados eles são diferentes. Um tá somando um pedacinho, o outro tá subtraindo. Então, você vai ter um lado maior e um lado menor, tá certo? Comparado ao nosso quadrado inicial. Vamos lá montar nossas pecinhas, ó. Então, olha aqui na telinha. O que que eu tenho, ó? Eu tenho esse quadradinho de lado x por x, ó. É o primeiro termo, tá certo? O que que eu vou fazer? Ele tá pedindo para você somar um pedacinho chamado y sobre 2. Então, eu vou lá e somo, ó, y sobre 2 nos dois lados, tá certo? Então, eu já tenho um retângulo aí. Vamos ver se esse retângulo é o que está pedindo o exercício. Então, aqui nós temos um lado que é x mais y sobre 2 e o outro lado será x. Não é o que ele está pedindo, ele está pedindo x menos y sobre 2. Então, o que que a gente vai fazer? Vai ter que retirar, então, este pedaço do outro lado. Então, eu acrescentei um lado de tamanho y sobre 2. Agora, eu vou retirar esse lado. Como eu vou fazer? Ó, vou retirar esse pedacinho e vou usar minha outra peça para retirar o resto. Tá certo? Então, o que que sobrou aqui pra gente? Ó, sobrou este retângulo rosa que eu coloquei aqui. Um lado dele vai ser o x, que é tudo, menos o pedacinho y sobre 2. E o outro lado vai ser o x mais y sobre 2. Ótimo, achei o que eu queria. Então, vamos representar os passos que eu fiz. Ó, eu vou voltar um pouquinho, tá certo? O que que eu fiz? Ó, opa, eu somei, eu peguei um quadradinho de lado x, então x quadrado. Aí eu fui lá e somei um retangulinho, né? Somei esse retângulo de lado x vezes y sobre 2. Depois eu fui lá e tirei um quadradinho de lado, ó, esse aqui é o nosso quadradinho y sobre 2. Fui lá e retirei y sobre 2, não é isso? Vezes y sobre 2. Na verdade, vai dar y ao quadrado sobre 4, né? Quando a gente eleva ao quadrado. E retirei o outro retângulo também, de lado xy, né? Retirei aqui xy sobre 2. Veja que quando eu somei esse retângulo e tirei esse retângulo, cai fora, né? Essa conta dá zero. Então, ficou x quadrado menos y ao quadrado sobre 4. Veja, é um produto notável, porque sempre o resultado vai dar o quadrado do primeiro, os dois retângulos vão sumir e vai dar o último quadradinho ali. Só que a diferença, tá certo? Então, diferença de dois quadradinhos. Tem mais aplausos aí? Porque isso é a coisa mais linda que tem. Vou até colocar aqui na coisa. Tem aplausos para mim, produção, que fiz essa demonstração. Acho que a produção esqueceu. Bom, enfim, eu acho isso a coisa mais linda aí. É um exercício muito legal. Espero que vocês tenham entendido aí esse padrãozinho, beleza? Vamos agora fazer o contrário. Vamos fatorar. Lembra que a gente já sabe o que é fatorar? Fatorar é pegar o polinômio e escrever como produto. Tá? Então, eu vou usar as representações também. Então, olha aqui na telinha, ó. Eu tenho aqui um negócio que eu chamo de diferença de dois quadrados. Isso só funciona quando você vê que isso aqui é um quadradinho e isso aqui é outro, né? Isso aqui é um quadradinho de lado A e esse é um quadradinho de lado 2. Então, olha lá, ó. Eu quero que você pegue o quadradinho de lado A, né? E ali tem um quadradinho de lado do B. Eu quero que você faça um menos o outro. Olha geometricamente como fica, ó. Eu peguei o quadradinho A, coloquei ali dentro um menos o outro, ó, e cortei esse pedaço. Tirei isso fora, tá certo? Então, o que que sobrou para mim? Esta parte azul, tá? Então, o que que ele quer é o resultado desse negócio azul. Vamos ver o que que é isso, ó. Olha a técnica que eu vou usar, ó. Eu não sei calcular a área dessa figura, desse tamanho, desse jeito, né, em forma de L e tal. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar uma tesourinha aqui, ó, vou cortar em dois retângulos aí, o de cima e o de baixo. E vou juntar as peças aqui embaixo, ó. Então, o que que eu fiz? Peguei este retângulo aqui, que é A vezes A menos 2, né, esse daqui, ó. E depois peguei este daqui e coloquei aqui embaixo, colando nele. Só dei uma voltinha, né? Dei uma viradinha nele e coloquei aqui. Então, quem eu tenho aqui, né? Esta figura azul é a mesma coisa que esta figura aqui, que este retângulo. Que, na verdade, a área dele vai ser quem? A mais 2, não é isso? Vezes A menos 2. Então, a gente tem a fatoração desse exercício aí.
A gente está fazendo o inverso do produto notável e chegamos aí na fatoração, tá certo? Então, tinha que dar isso mesmo, né? Quando você multiplicar isso daqui, né, fazer a distributiva, chega no A² menos 4. Ou, se você abrir isso daqui, você chega no A menos 2 vezes A mais 2. Beleza? Então, vamos fazer esse exercício aqui, que é para treinar, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem esse desenho e representar. Repare que aqui tem um quadradinho, né? De lado 2x, não é isso? E aqui tem outro quadradinho de lado 4. Vamos tentar montar essa imagem, essa figura, e eu já volto. Voltamos aqui, espero que vocês tenham conseguido fazer essa representação. Não fique desesperado, é como um quebra-cabeça. Você tem que ir montando e ver o que que dá, tá bom? Então, olha lá, ó, eu tenho a diferença de 2 quadrados. Olha aqui na telinha, diferença de 2 quadrados. Este quadradinho tem lado 2x e este quadradinho tem lado 4. Lembra como que a gente faz para descobrir lado de quadrado? É fazer a raiz quadrada, não é isso? Qual o número que elevado ao quadrado dá 4? É o 2. Qual o número que elevado ao quadrado dá x²? É o x. Então, este quadradinho tem lado 2x. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 16, né? A raiz de 16. Este quadradinho é o 4. Beleza? Então, representando fica assim, ó. Então, eu tenho um quadrado de lado 2x, 2x vezes 2x. Eu tenho um quadradinho de lado 4 por 4. O que eu faço? Ó, ele está falando, pegue um quadrado e tire dele o outro pequenininho ali. Então, eu fui lá, ó, na minha imagem e fiz um medir aqui nesse quadradinho e cortei ele. E aí, o que sobrar é o resultado aí da nossa expressão, né? Dessa diferença de 2 quadrados, né? Então, o que sobrou foi essa figura azul na forma de L. Mas eu não sei calcular a área de figura na forma de L. O que eu fiz? Eu vou cortar este retangulinho de cima aqui, né? Esse daqui. E para calcular a área dele, e vou somar com a área desse daqui. Representando aqui na nossa imagem, na nossa figura, ficaria assim. Eu abaixei esse retângulo, que é igual a esse, não é? E peguei aquele quadradinho lá de cima e colei aqui do lado, ó. 4 vezes 2x menos 4. Portanto, a área que sobrou, aquela área azul toda, vai ser quem? 2x mais 4 vezes 2x menos 4. Então, eu fatorei. Eu fiz o inverso ali do nosso produto notável, né? 2x menos 4, 2x mais 4 é a mesma coisa que a diferença entre 2 quadrados.
Tá certo? E a produção agora tem aplausos pra gente, porque isso ficou a coisa mais bonita, não é? A coisa mais legal aqui que os matemáticos fizeram. Então, eu acho interessante que vocês percebam que a matemática em si, ela faz uma referência a qualquer coisa, tá certo? Qualquer coisa do nosso universo. Todos os comportamentos, essa internet que você está nos acompanhando, as redes, a luz, tudo isso a gente consegue descrever matematicamente. E, inclusive, esse espaço. Por que você está falando muito de figura aí, tipo retângulo, tipo quadrado? Porque o expoente dessas figuras é 2, não é isso? E a gente está estudando a equação do segundo grau. Olha aqui a nossa habilidade, ó. Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com o produto notável, para resolver e elaborar sistemas polinomiais de segundo grau. Então, a gente está só treinando para a gente chegar na resolução disso, tá? Se você faz um bom treino e se você entende todas essas coisas, quando chegar na hora de resolver, vai ser mamão com açúcar, nós vamos fazer com o pé nas costas, beleza? Então, ficou aí, essa vai ser a nossa aula do meio, aí provavelmente depois que a gente fizer 2 aulas ao vivo, vocês vão acessar essa para compreender, beleza? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, nos assistir, e aí você volta sempre que você tiver dúvida, refaça, monta suas peças aí, que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijinho e até a próxima.